mais 50 GB, mais 50 GB de capacidade até o final de 2026. Então, tá? Então, a gente vai ter capacidade de sobra para atender os mercados mundiais e o brasileiro que está em amplo crescimento. Então, a nossa sede lá em Wenzhou, onde temos prédios de P&D, onde temos centro de pesquisa e desenvolvimento, linhas de produção, né, essas duas linhas de produção atuais, e mais as linhas de produção que vão ser implementadas nos próximos meses. Então, essa é a maquete, né, total da fábrica, né, da planta fabril. À direita, nós temos a planta fabril da Foxes, onde são feitos os inversores, montados os módulos, feitos o sistema de armazenamento. E à esquerda, nós temos a fábrica da Rept, onde é feita as células de bateria. Então, todas as células de bateria são feitas aqui no lado de cá, da rua, né? E fluem a partir dessa conexão física para o outro lado, para serem montadas as células de bateria na fábrica da Foxys. Então, isso aqui é lá em Wenzhou, fica na frente do mar, lá na China, e é um complexo fabril que está em expansão para justamente alcançar os 62 GB de capacidade ao final do ano que vem. Então, dando continuidade. Então, vale lembrar, né, que nós produzimos os inversores, as baterias, todo o sistema de armazenamento com energia renovável. Então, aqui a gente pegou um take aéreo da nossa fábrica mostrando, né, a usina instalada lá em cima, com 1,3 MB de capacidade, onde são testados exaustivamente todos os nossos linhas de produto, é, inversores on-grid, inversores híbridos, microinversores, todos são testados lá por alguns meses também de operação antes de ser colocados no mercado. Então, vale lembrar que a gente usa energia renovável para produzir os nossos inversores e demais produtos. Então, é muito valioso também porque a gente está produzindo com energia suja, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de passar rapidamente um vídeo sobre o processo fabril para vocês entenderem como é a dinâmica na fábrica e logo a gente prossegue para o assunto do webinar. Bom, infelizmente eu acho que não está o áudio no vídeo, né? Mas eu vou fazer uma dublagem aqui, rapidamente, então. Obrigado por me alertar, Matheus. Então, essa aqui é a fábrica da Foxes em Wenzhou, em Zhejiang, na China. Então, aqui era um estado de construção ainda, né? Então, não estava finalizado, mas já estava com algumas linhas de produção operando. Esse vídeo é de 2022. Então, aí segue aí a nossa montagem inicial de montagem final de inversores. Aqui nós temos alguns armários de teste, aí é uma parte de montagem de placas de circuito impresso, né? Uma linha de montagem. Aí também uma linha de montagem de módulos de bateria, né? Onde as células são colocadas em série em paralelo, colocadas nos terminais de conexão. E aqui já é uma linha de montagem final, né? Do produto acabado, onde eles são colocados individualmente nesses armários de teste ligados pelo lado CC e pelo lado CA e testados por 6 horas de operação, né? Cada qual inversor que sai do processo produtivo é testado individualmente lá. Mais alguns takes da nossa fábrica lá em Wenzhou, nosso prédio de P&D, onde é a cabeça, né, e o coração da nossa empresa, onde a empresa nasceu e onde a empresa prospera, né, com projetos, com qualidade. Então, agora que fizemos essa breve dublagem do áudio, né, me perdoem por o vídeo não estava com áudio, vamos prosseguir aqui. Então, além da presença da China, né, na terra, na pátria da Foxes, temos a presença mundial em outros mercados, né? Mercado espanhol, paquistanês é um mercado muito forte, mercados europeus, Itália, Alemanha, onde estamos líderes também em sistemas de armazenamento, mercado na Turquia em desenvolvimento, mercado na Alemanha, na África do Sul, na Austrália. Então, a Fox está em diversos mercados no mundo, né? Em cada mercado que ela ocupa, também ela tem uma equipe local para prestar suporte, o devido suporte. E nós estamos aqui no Brasil também, parte da equipe está aí nessa foto, só simbolizando, né, uma parte da equipe que faz esse projeto, esse trabalho para vocês no Brasil. Agora vamos ao que interessa, né? Já passamos a breve introdução sobre a empresa.
Vamos falar de conceitos e de soluções para sistemas fotovoltaicos híbridos. Então, aqui já segue uma prévia, né, do que se trata. Então, um sistema híbrido, né, basicamente um sistema que combina geração e armazenamento. Nesse caso aqui, nós temos um sistema híbrido composto por um inversor Foxes H3, esse cara aqui. Temos uma bateria ECS, módulos fotovoltaicos e um carregador veicular, simbolizando uma carga emergencial também, tá? Mas agora vamos entrar nos conceitos de fato. Então, um sistema fotovoltaico híbrido, né? Ele consiste no quê? Ele consiste nesse gráfico da esquerda, primeiramente. Essa imagem da esquerda simboliza uma residência, né? Onde tem um sistema fotovoltaico, onde tem um inversor híbrido, né? No caso, é um conversor e uma bateria. Então, ali já temos um sistema híbrido. Assim, eu posso operar nos diversos modos de operação, ah, nos quais o sistema híbrido pode trabalhar. E em breve a gente vai entrar em detalhes. E temos também um sistema híbrido que a gente chama de retrofit, que é aquele sistema que anteriormente já existia, um sistema fotovoltaico, e com o passar do tempo, né, a dependendo da necessidade, foi adicionado um armazenamento ali. Então, foi adicionado ali um inversor híbrido e uma bateria. Então, naquela oportunidade, de repente, o cliente final ou o instalador decidiu manter o inversor fotovoltaico atual e ampliou a capacidade com mais módulos fotovoltaicos com inversor híbrido e uma bateria para armazenamento. Ou então, não. Ou esse inversor híbrido que está lá colocado, nem módulos fotovoltaicos tem, apenas a bateria. Então, ele está um acoplamento CA, que a gente fala, está carregando pelo lado CA a partir da rede de corrente alternada, então ele extrai energia da rede de corrente alternada para carregar as baterias. Então também é possível trabalhar dessa forma. Esses gráficos ali na parte superior do vídeo, a gente tem só uma simbolização de como é feito, né? O que que é feito, o que que é a conversão ali, né? No caso, o inversor híbrido, ele pode retirar o sinal fotovoltaico em corrente contínua, nesse caso da esquerda, e transformá-lo em um sinal de corrente alternada e entregá-lo na saída de rede, por exemplo. Ele também pode fazer o caminho contrário. Ele pode pegar a energia de corrente alternada e, através do processo de conversão, converter em energia de corrente contínua e carregar as baterias em corrente contínua, né? É mais um exemplo de aplicação. Então, o inversor não somente é um inversor, né, que inverte a corrente contínua em corrente alternada, mas ele é um conversor multidirecional, aí, vamos dizer, que ele pode extrair também potência CA e convertê-la em potência de corrente contínua. Então, um inversor híbrido, ele é capaz de implementar diversas funções diferenciadas em relação ao que nós temos até o dia de hoje com inversores conectados à rede on-grid tradicionais, tá? Então, o que que é esse conversor, essa peça, esse inversor, esse equipamento que é capaz de fazer todas essas funções, capaz de prover todas essas funções? Então, um inversor híbrido, ele consiste em um equipamento conversor de energia com quatro portas. Então, primeiramente gostaria de falar das portas que você já conhece, então a porta fotovoltaica, destacada em vermelho, e a porta de rede de corrente alternada, destacada em azul. Essas duas portas são muito conhecidas, né? Todos os inversores on-grid, né, conectados à rede tradicionais já contam com essas portas. E as outras duas portas de entrada e saída são correspondentes ao grande diferencial do inversor híbrido, né? Então, ele tem uma entrada para baterias, para conexão de baterias, e uma saída EPS, assim chamada aqui na Foxes, é uma saída backup. Então, ele também tem uma saída backup para no momento que a energia da rede faltar, né, no caso de ilhamento, ele ter alguma parte das cargas alimentadas ininterruptamente pelo sistema híbrido. Então, naquele momento que faltar a luz da concessionária, o inversor ele vai atuar em 20 milissegundos, comutando o relé interno para que essa saída EPS seja alimentada pelo fotovoltaico, caso exista, e pelo banco de baterias. Então, esse conversor com quatro portas é que possibilita toda a implementação dessas funções de operação.
Então, agora vamos tratar de algumas possíveis aplicações, né? Alguns modos de operação. Um modo bem comum seria o modo de alto consumo, tá? Então, esse gráfico superior, nós temos representando aí uma curva de geração fotovoltaica, né? Essa curva em amarelo, né? Temos uma curva também de consumo, tá? Essa curva cinzenta, essa curva cinzenta aqui representa uma curva de consumo, né? No caso, parece uma curva de consumo residencial, porque ela tem um pico de manhã e um pico à noite, e durante o dia ela é mais constante. Então, nesse caso aqui, como que ocorre o fluxo de potência, né? Quando existe um excesso de energia fotovoltaica e não existe o consumo, né, que seria aquele consumo simultâneo, aquele fator de simultaneidade, essa energia excedente vai ser totalmente injetada na rede. Isso no caso de um inversor ou um grid tradicional. Como agora nós estamos tratando de um inversor híbrido, esse inversor pode fazer o quê com essa energia? Ele pode pegar essa energia que está sobrando, né, que ele não tem para onde jogar nas cargas, e carregar a sua bateria. Então, além de estar suprindo as cargas locais, ele está carregando a sua bateria ao mesmo tempo, tá? Mas nesse caso aqui, a partir do momento que ele carregou totalmente a sua bateria, ele ainda tem energia de sobra, né? E ele pode fazer o quê? Ele pode, aqui nesse momento ele carregou totalmente sua bateria, né? Então ele não tem mais para quem carregar. Então ele ainda tem uma energia de sobra, ele ainda pode injetar na rede, tá? Caso não haja nenhuma limitação no parecer de acesso que a concessionária emitiu, né? Caso ele queira gerar créditos e continuar fazendo parte do sistema de compensação de energia elétrica, né? Conforme a lei 12.300, 14.300, 2022, né? Ele pode continuar fazendo parte do sistema de compensação de energia elétrica e injetando o excedente para gerar créditos. Porém, dependendo do caso, pode ser que ele nem precise fazer isso. Se ele tiver bastante energia nas baterias, ele pode pegar a energia das baterias e jogar para outros períodos de consumo, né? Então, esse seria o autoconsumo. Ele pega o máximo de energia disponível no lado fotovoltaico para carregar suas baterias e usa a energia das baterias, né, armazenada nas baterias, em outro momento oportuno. Então, nesse momento aqui de noite, se ele não quiser consumir da rede, se a energia for mais cara, a tarifa for mais cara, por exemplo, ele pode extrair energia do seu banco de baterias para que ele não precise pagar aquela tarifa mais cara da rede. E temos mais um exemplo aqui na parte inferior do gráfico, mais um gráfico de autoconsumo, onde, nesse caso, de fato, a concessionária emitiu um parecer de acesso onde não poderia fazer injeção de excedente. Ou seja, então o inversor ele carregaria o sistema de baterias, só que ele ficaria ceifado aqui em determinada potência, ou zero, né, no caso zero grid, ou uma potência inferior à sua potência nominal, que ele não poderia injetar. Então, nesse caso, o inversor híbrido ele carregou a bateria e ainda limitou o limite de geração, né? Limitou o limite de injeção de potência. Então, nesse caso, ele não podia injetar, e ele limitou a injeção. Então, isso é possível porque ele vai ter um medidor inteligente acoplado que vai fazer esse monitoramento das cargas em tempo real e vai falar para ele se ele pode injetar energia ou não. Então, é mais um exemplo de autoconsumo aqui para nós. Então, vamos passar para exemplos mais, outro tipo de exemplos agora. Esses são exemplos mais destinados ao grupo B, né? Então, eu vou passar para o próximo exemplo. Esse aqui é um exemplo clássico, né, para o grupo A de consumo, né? Então, o grupo A de consumo são aqueles clientes que possuem potência instalada superior a 75 kVA, são clientes que possuem seu padrão de entrada e recebem energia em alta tensão, né, em média tensão, no caso. Então, esses clientes eles são tarifados com a tarifa binômia. Temos uma tarifa fora ponta e uma tarifa de ponta. E, além disso, temos o custo de disponibilidade, né, que seria a demanda contratada. Então, esses clientes têm mais dois componentes de fatura, né? Demanda contratada, tarifa ponta e fora ponta. Diferente do cliente residencial comum do grupo B, que teria uma tarifa convencional. Então, nesse caso aqui, eu tenho diversos preços de energia ao longo do dia, né? Na verdade, geralmente dois, né? Uma tarifa ponta e uma fora ponta. Então, aqui na tarifa de ponta, eu teria uma energia mais cara, digamos, seja R$ 2 por quilowatt-hora. E na tarifa fora ponta, teria uma energia mais barata, que seria, digamos, R$ 1 por quilowatt-hora, tá?
Então, aqui é R$ 1 e aqui é R$ 2. Então, nesse caso, vale a pena para o cliente que no momento que a tarifa for mais cara, eu extrair essa energia não da concessionária, mas talvez de um sistema de armazenamento. Então, é isso, essa ideia que a gente vai mostrar agora. Então, no peak shaving, que é o controle de demanda, né? Além da questão da arbitrar, né? Arbitrar a energia que eu estou despachando da rede, que foi esse exemplo anterior. No peak shaving, eu posso definir uma demanda máxima de consumo, onde, a partir daquele máximo valor de demanda, o meu sistema vai liberar a energia da bateria para que a demanda instantânea não ultrapasse o valor de demanda. Tá? Então, digamos aqui que a minha demanda era de 100 quilowatts, 100 aqui. Mas depois de um momento passava aqui para 100 que chegava a 120. Então, naquele momento ali, a minha bateria ia descarregar para que nunca passasse de 100, né? E minha demanda contratada poderia ser, então, mantida em 100 ou até mesmo reduzida, de forma a reduzir esse custo fixo de demanda contratada, né? Então, o peak shaving seria essa função, onde o meu sistema híbrido com baterias, ele identifica o valor de demanda máxima, que não pode ser ultrapassado, e a partir do momento que a carga ultrapassar, a potência da carga ultrapassar essa demanda, na verdade, essa energia que está sendo ultrapassada, né, ela vai estar sendo fornecida pelo sistema de baterias. Então, é um controle dinâmico de injeção de energia para as cargas locais, dado que a gente tem um sistema de baterias. Então, eu posso decidir que horas que eu vou usar essa energia do sistema de baterias que já está armazenado. Tá? Então, aqui mais um exemplo, né? Um exemplo justamente com o mesmo exemplo, né? Aqui embaixo a gente tem uma demanda contratada de 100 quilowatts, mas a determinados momentos do dia está chegando em 120 quilowatts. Então, esses momentos que está passando a demanda, eu não gostaria de consumir da rede, porque eu estou pagando demanda ultrapassada, que o valor cheguei a 4 vezes mais, né? Digamos que a demanda aqui seja 20, demanda contratada seja R$ 20 por quilowatt-hora, por quilowatts, R$ 20 por quilowatt, e a demanda ultrapassada seja 40, né? Então, ele não quer pagar essa demanda, essa ultrapassagem de demanda, tampouco também, né? No caso do horário de pico, de horário de ponta, ele também não quer pagar esse horário de ponta, e ele vai descarregar a bateria para que nesse horário ele esteja suprido pelo banco de baterias e não pela rede mais. Então, esse é mais um exemplo clássico, pode ser aplicado, né? Anteriormente para o grupo B, agora para o grupo A. Então, aqui mais uma exemplificação, né, de uma tarifa, de uma fatura do grupo A, ali, composta por TE, TURG, ponta fora ponta, e composta por contratação de demanda, né, que é o custo do uso do sistema de distribuição. Então, a concessionária vai disponibilizar aquela potência de conexão por mês, e nós, do grupo A, teríamos que pagar esse valor mensal, como se fosse um custo fixo, né? E caso haja ultrapassagem desse valor, haveria uma multa, né, que seria essa ultrapassagem de demanda. Então, tudo isso entra na equação para tornar o sistema híbrido mais viável ao longo do tempo. Então, alguns exemplos de aplicação são esses. Agora a gente vai partir para as aplicações, né? Quais produtos podem cumprir essas funções. Só mais um breve exemplo do grupo B, né? Também no grupo B não existe somente a tarifa monômia, né? Mais de 70% das unidades consumidoras aderiram à tarifa monômia e pagam uma única tarifa pela energia utilizada, independente da hora do dia. Porém, no grupo B também tem a tarifa branca. A tarifa branca, poucas unidades consumidoras aderiram, mas a tarifa branca consiste em algo similar ao que ocorre no grupo A, onde eu tenho uma tarifa binômia, ou até mesmo três valores, intermediário, ponta e fora ponta, mas geralmente aí com dois valores, ponta e fora ponta. Então, ali de noite, no horário de pico, é mais caro. Então, nessa unidade consumidora aqui, vale a pena eu usar mais energia durante o dia do que de noite. Então, um conversor híbrido pode ajudar nessa questão, tornando o sistema mais viável. Agora, mais um breve resumo dessas funções, né? Então, a função autoconsumo foi aquela que ela maximiza o uso da energia solar, né? Não deixando que seja injetada na rede, né? O máximo possível vai ser armazenado e o mínimo possível será injetado e será usado localmente nas cargas. A injeção prioritária também é um modo de operação. Eu posso decidir injetar prioritariamente a energia e carregar em segundo plano. Então, e posso também decidir aquela questão do tempo de uso, né, que eu falei para vocês. Posso carregar com a energia mais barata, ou com a energia proveniente dos módulos fotovoltaicos, ou com a energia proveniente da rede, e descarregar o sistema de baterias com a energia mais cara,
no caso do grupo B, a tarifa branca, no caso do grupo A, a tarifa ponta fora ponta. E o backup também, que é uma grande aplicação, sobretudo para os sistemas residenciais, que é uma aplicação mais difícil de a gente ter um payback, né? Mais difícil a gente pensar em payback, mas muitas vezes é um caso de vida ou morte também. Então é um pouco mais subjetivo esse cálculo de payback nesse caso, porém, muito importante também para muitas aplicações que precisam de backup, sobretudo em redes menos estáveis, né? Então, mais um contexto sobre o que a gente está vivendo na GD hoje em dia, né? Então, lá desde 2011, a gente já tem alguns sistemas fotovoltaicos instalados. Então, esse timeline a gente pegou da Solar para mostrar a evolução do mercado, né? A evolução do número de instalações, em contraponto com os fatos, o que está ocorrendo no mercado. Então, lá em 2011 começou a portaria do Inmetro, né? Ah, depois, aqui em 2022, a gente tem outro Inmetro e em 2023 a gente tem o Metro Portaria 515. Mas tem outras coisas ali no mercado que vão incentivando ou desincentivando a instalação. De todo modo, o que a gente gostaria de falar é que a geração distribuída fotovoltaica no Brasil, né, ela demonstra esse comportamento exponencial aqui desde o seu início, desde o seu princípio. E é esperado ainda que cresça dessa forma por uns bons longos anos, até que chegue na sua saturação, né, e o crescimento será menos a taxa de crescimento reduzirá, mas ainda continuará crescendo, né? Então, esse aqui é uma difusão de um sistema de inovação, né? No caso, a geração fotovoltaica, geração distribuída no Brasil. Então, continua crescendo em capacidade acumulada, tanto no número de instalações quanto em potência instalada. Então, nesse contexto, o que ocorre com o sistema de distribuição, né? Então, a gente sabe que a geração fotovoltaica, a geração eólica são gerações intermitentes. Eu não posso escolher que hora que eu vou despachar essa energia. A geração fotovoltaica vai despachar o máximo de energia próximo do meio-dia, né? Quando o sol está em pico, né? E a energia solar, a energia eólica também tem um comportamento análogo, né? Mas inverso. Mas, de todo modo, a gente gostaria de falar que essas fontes intermitentes eu não posso decidir que horas que eu vou despachar, eu despacho naquele momento. E muitas vezes essa curva de geração está deslocada, né? Muitas vezes não, está sempre deslocada da curva de consumo, né? As curvas de demanda nos alimentadores sempre possuem valores maiores à noite, né? Quando precisa de mais iluminação e tudo mais. Então, a geração fotovoltaica está deslocada da da demanda no Brasil. Por isso que existe aquela curva do pato e por isso que existe o fenômeno da inversão de fluxo, que ocorre, então, particularmente naquelas redes onde a energia é injetada, onde a carga é inferior à energia gerada, né? Então, existe energia injetada, então vai ocorrer reversão de fluxo nos transformadores de baixa tensão. Então, isso é uma ocorrência, é um fato que vai crescer com a medida que tem mais geração distribuída no sistema. Então, isso estava dando muita dor de cabeça, né? Algumas concessionárias estavam, de fato, fazendo pareceres de acesso negativo para algumas instalações on-grid no Brasil e não havíamos nenhuma proteção legal no aspecto de resguardar o consumidor, né? O consumidor que é produtor, diante dessa particularidade do sistema de distribuição. Então, algumas concessionárias já estavam colocando esse tipo de dificuldade pelas limitações técnicas das suas redes de distribuição. Então, isso veio à tona, né? Muita gente, digamos, perdendo dinheiro, não conseguindo conectar os seus sistemas e dando dor de cabeça para muitas empresas, sobretudo os integradores no Brasil. E, a partir da resolução 1098 de 2024, lá de março de 2024, né, de julho de 2024, a ANEEL, né, pressionado pelos organismos da ABGD, Absolar, os fabricantes, distribuidores, frentes, frentes de geração distribuída, assim por diante, ela conseguiu, então, publicar a nova resolução 1098 de 2024, que veio como um adendo à resolução 1000, né, a famosa resolução 1000, e aí no artigo 73 dela, ela colocou que a geração distribuída que não injeta energia na rede, ela pode ser, então, isenta da análise de inversão de fluxo. Tá? Então, sistema de grid zero. Ou então, quando a geração for compatível com a carga, também se enquadraria nessa condição de estar isento dessa análise. Ou então, quando a impotência total
da usina seja inferior a 7,5. Então, nesse contexto, a Green aponta que muitos instaladores, muitos integradores tiveram que diminuir a potência para se enquadrar, ou então enquadrar as suas usinas no Fast Track de até 7,5, ou perderam a venda, ou usaram o grid zero, tá? Em menor porcentagem grid zero. Mas muita gente aí teve que diminuir a potência. E agora a gente vai dar algumas soluções Foxes para essa particularidade, esse contexto da geração distribuída no Brasil. Então, para o artigo primeiro que rege que os sistemas que não injetam energia na rede podem ser enquadrados como fast track, a gente tem toda a linha de inversores on-grid e inversores híbridos, que são capazes de operar com injeção zero ou injeção limitada em determinado valor. Então, eu posso limitar a injeção de energia do meu sistema desde que eu tenha um dispositivo de geração, nesse caso aqui é um TC, né, um dispositivo de medição, realizando a medição instantânea do consumo. Então, ali eu consigo saber o balanço entre geração e consumo e sei quantos quilowatts eu posso injetar, se puder, ou se eu vou ter que limitar em 0 quilowatts. Então, os inversores Foxes todos já possuem essa função, desde que alimentados devidamente com o devido dispositivo de medição. Nesse caso aqui, um TC era suficiente. Então, aqui eu tenho simbolizando um inversor K com um TC, que está medindo ali, e eu posso limitar a injeção em zero, caso assim seja necessário. Isso também é válido para os inversores on-grid, tá? Então, dependendo das particularidades do sistema, eu posso usar um TC, ou um medidor e um Smart Logger. Então, a gente não vai entrar tanto detalhes para cada tipo de projeto hoje, mas a gente vai dar uma visão geral. Temos também a questão do Fast Track, considerando os sistemas que a potência de geração é compatível com a geração com consumo, né? Então, esse aqui não tem muito o que fazer, é uma questão de cálculo. Eu fiz um cálculo para exemplificar aqui, uma unidade consumidora com 900 kWh aqui, ela precisaria de consumo mensal, ela precisaria de ela poderia instalar uma usina de até 4 kW sem prejuízo, né? Se enquadrando no Fast Track. Tá? Mas isso aqui não é vantajoso, né? Isso aqui não é muito vantajoso para o consumidor final. Geralmente não vai atingir a potência que ele precisa. E aqui, no artigo 3º, a gente também tem sistemas com geração com potência total inferior a 7,5. Então, desde que a soma dos inversores, a soma da potência dos inversores seja inferior a 7,5, eu posso conectar, ou então nossos novíssimos inversores com potência nominal de 7,5. Temos a série G, on-grid, e temos a série K e a série H1 US, que são inversores híbridos. Então, agora sim, vou entrar nos produtos, né? Vocês sabem que a Foxes tem inversores on-grid, híbridos, microinversores, baterias e carregadores veiculares. Hoje nós vamos focar em híbridos. Então, inversores híbridos, temos as linhas monofásicas H1, G2 e K. Temos a linha fase dividida, né? Que é a linha US, a linha H3, que é o trifásico 380, e a linha H3 Pro, trifásico 380 também. Então, cada linha de produtos, né, cada família de produtos ocupa determinado local no portfólio de produto, ocupando uma faixa de potência. Tá? Então, esses simbolizados em verde são os que a gente já tem no Brasil, disponível em alguns distribuidores e que já estão com o Inmetro tudo regularizado no nosso mercado brasileiro. Então, aqui mais uma breve comparação entre esses sistemas, né, mostrando o número de Inmetro deles e algumas particularidades, mas a gente vai focar mais em cada solução. Então, o inversor híbrido on-grid 5.0 é o H1E G2WL. Então, ele pode operar aí com sistemas monofásicos, 220, e ele pode operar com uma bateria, uma entrada de bateria, cada qual pode conectar até 4 baterias. Vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos um inversor híbrido, um grid de 5 kW, conectado com um arranjo fotovoltaico, conectado com uma bateria EP5 de 5 kWh, e aqui nas suas saídas temos um quadro EPS, né, para cargas emergenciais, aqui é o backup, e temos um quadro regular, onde tem as cargas regulares. Tá? Então, no backup eu vou colocar só o que é importante para que o cliente ainda tenha energia naquelas cargas, mesmo quando a energia faltar. Aqui também estou simbolizando um dispositivo de medição que informa para mim quanto que eu estou consumindo instantaneamente nas cargas para saber se eu posso injetar ou não. Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem breve, o mais simples possível, e depois a gente vai detalhando com sistemas um pouco mais complicados. Então, são mais uns esquemas de medição, tá? Então, pode ser feito com TC, que já está incluso nos inversores híbridos monofásicos, pode ser feito com um medidor, tá?
Então, dependendo da particularidade da rede, eu vou usar uma diferente topologia de medição. Tá? A gente vai pular rapidamente esses exemplos. Então, aqui a gente tem um exemplo também de retrofit. Então, existia um sistema trifásico existente, eu fui lá e coloquei um inversor Foxes monofásico com uma bateria de 5. Tá? Nesse caso aqui, como o meu inversor Foxes, o cliente, no caso, precisaria ler a produção do inversor fotovoltaico existente, ele colocou um medidor extra para ler aquela produção do inversor fotovoltaico com o grid existente. E colocou um medidor também para ler a energia injetada ou consumida, né? Então, aqui um exemplo, caso residencial. Aqui também os inversores monofásicos 220 da série K, temos o K7.5 e o K10.5 já no Brasil com o Inmetro prontos para comercialização. Então, as características fotovoltaicas deles são muito similares ao inversor on-grid dessa potência, né, de 7 a 10,5. Ele tem três entradas de string, né, cada qual com três entradas MPPT, cada qual com um PPT, com uma string, né. Então, essas são as características da string, que pode ser conectada. Ele já tem a chave seccionadora, ele vem o EFCI de acordo com a portaria 515 do Inmetro. Mas o objetivo é mostrar de forma rapidamente os equipamentos e algumas aplicações, né? Então, nesse caso aqui, a gente fez uma aplicação no inversor KH7.5 e, e da bateria EP5, tá? No caso, ele está com um medidor monofásico, porque nessa instalação também era monofásica 220. E aí, como é que ficou? Então, aí está a instalação, né? Que a gente estava exemplificando ali, com um quadro auxiliar para as cargas e backup, um quadro geral, um grid normal. No caso aqui, então, está conectado ao medidor dessa forma. Não tem retrofit nesse caso, né? E o que acontece aqui, né? Enquanto houver rede, as minhas cargas que estão conectadas na saída EPS estão conectadas em paralelo com a rede. E no momento que não tiver mais a rede, quando faltar a luz da concessionária, do CPFL, da Energisa Equatorial, Celesc, RGE, qualquer concessionária que for, né? Vai faltar luz, o meu inversor vai comutar automaticamente. Aqui vai faltar luz e vai comutar a saída EPS, que fica aqui, por um banco de baterias, tá? Em 20 milissegundos ocorre essa transição, ou seja, a maior parte dos equipamentos elétricos e eletrônicos não vai nem sentir que houve essa comutação para o modo de ilhamento, né? Então, a proteção anti-ilhamento continua válida e não vai mais injetar nada na saída do grid, mas agora ele vai ter uma saída EPS totalmente energizada ininterruptamente, enquanto não falta luz da concessionária. Então, desde que as potências das cargas sejam compatíveis aqui com a potência máxima fornecida pelo EPS. Esse é um critério de dimensionamento bem importante. Aqui mais algum exemplo pequeno aqui, exemplificando onde eu posso usar o medidor, onde eu posso usar o TC, né? Então, esse aqui está sendo melhorado, esse aqui ainda, mas só para ver que vocês podem usar, por exemplo, uma instalação monofásica 220, pode usar o TC, ou pode usar também o medidor. Já numa instalação trifásica, eu posso usar um medidor monofásico para medir uma das fases, ou eu posso colocar o medidor nas três fases e colocar o inversor monofásico em apenas uma das fases, né? Então, eu vou estar gerando em uma das fases, mas eu estou monitorando o consumo das três fases. Então, tem várias formas de topologia de medição, a depender do projeto. O time Foxes e pré-vendas está preparado também para ajudar vocês a decidir qual a melhor topologia de medição. Agora vamos partir, agora que a gente terminou os monofásios 220, né, com esse exemplo das medições, vamos falar do modelo US, né, que é o modelo fase dividida. Então, vai ter muitas aplicações no Brasil para esse modelo. Esse modelo ele tem, então, nas seus terminais de saída, ele tem duas fases, um neutro e o terra. Então, ele tem duas fases, um inversor com duas fases. Então, ele é destinado para essas aplicações aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um transformador monofásico com tap central. Então, a gente vai ter uma fase e três fios. Então, é a fase dividida, justamente isso que a gente fala. Então, aqui eu tenho duas fases de 110 e o fase neutra 110, né? E o fase 220. Então, para essa aplicação, perfeitamente eu posso aplicar o inversor série US. Tá? Lembrando que eu tenho o 7.5 e o 5.7 para essa aplicação com o Inmetro, que tem diversas aplicações possíveis também, né, com fotovoltaico, sem fotovoltaico, com backup parcial e com backup total. Um backup parcial é quando eu apenas alimento um grupo de cargas, e backup total é quando eu alimento toda a residência, toda a instalação com backup. Então, isso precisa ser muito bem medido, muito bem dimensionado para que não haja nenhum problema de sobrecorrente EPS.
Então, mais uma aplicação aqui do inversor 7.5, né, com uma bateria de 5 kWh, onde, nesse caso, ele precisa ler as duas fases lá da residência, e no momento da falha da rede, ele vai atuar como backup aqui, essa aplicação é de backup, e algumas cargas estão ligadas no backup. No caso, o backup tem duas fases, um neutro, e o terra também. Então, eu posso ter cargas de 110 ou cargas de 220. Então, esse é o grande diferencial da série US. Agora, passando rapidamente para os trifásicos, né? A gente já falou bastante de conceitos, falando da empresa. Vou passar agora os trifásicos, né? Então, todas aquelas modos de operação se aplicam a todos os investidores da linha. Então, a gente fez aquela introdução para justamente colocar, e agora vem validando e colocando as aplicações para cada tipo de inversor monofásico, fase dividida e os inversores trifásicos. Então, o trifásico que a gente trouxe para o Brasil já é o modelo 12 kW, tá? O H312, então a potência nominal de saída é 12 kW. Aqui a gente trouxe um caso interessante, né? Um inversor trifásico híbrido foi colocado para retrofit. Então, anteriormente a gente tinha um inversor on-grid instalado lá, tinha esse inversor on-grid instalado lá, e o cliente quis transformar o sistema em um sistema híbrido. Porém, nesse caso aqui, ele não gostaria de tirar o sistema fotovoltaico existente, ou no que substituir, ou por outros motivos. Ele foi lá e colocou um inversor híbrido com a bateria junto, tá? Então, nesse caso aqui, a gente chama de retrofit. Nesse caso aqui, o inversor híbrido tem também strings fotovoltaicas, tá? Dá de ver ali claramente que tem uma string fotovoltaica lá, aqui, né? Ali. Porém, ele poderia ser utilizado sem string também, carregando pela rede CA e descarregando pela rede CA. Então, nesse caso, ele estaria em Black Start. Não é o caso aqui, ele está carregando pelo fotovoltaico também. Tá? Nesse caso aqui, ele está atuando com dois medidores, né? Porque ele está medindo o fluxo de potência criado por esse inversor. E ele tem um outro medidor para medir o fluxo de potência em interface com a rede, para saber qual é o consumo instantâneo e qual a injeção instantânea, isso se puder injetar energia. Então, lembrando também que os inversores monofásicos e trifásicos são também capazes de fazer paralelismo, então eles podem atuar em regime master-slave, né? Então, a gente está exemplificando aqui como poderia ser feito isso, né? Então, eu poderia pegar um inversor com uma bateria e colocar vários em paralelo, de modo a ter um sistema híbrido maior. Porém, aqui a gente tem outras particularidades de medição, né? A medição ela é de um inversor para o medidor. Eu tenho que fazer um paralelismo de comunicação entre os inversores para que eles operem em sinergia, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas não é muito complicado. A gente está dizendo aqui que é possível fazer dessa forma, no inversor H3. No H3 Pro, eu vou entrar um pouco mais de detalhes no paralelismo, tá? O H3 Pro ele vai de 15 a 30 kW. Até uma coisa que a gente não mencionou, mas todos os inversores eles aceitam 100% de carregamento. Então, ou seja, esse inversor de 20 kW aqui, eu posso colocar 40 kW pico nele, tá? Então, dependendo do momento, eu nunca vou injetar mais de 20 kW, é claro, mas dependendo do momento, eu tenho uma energia fotovoltaica bem forte lá, eu estou injetando 20 e eu estou carregando a bateria com aquela energia que estaria sendo ceifada normalmente. Mas aqui no inversor híbrido on-grid, né, é possível aproveitar mais do carregamento da usina, com 100% de carregamento. Então, alguns tipos de ligação aqui, né? Então, é possível a ligação trivial aqui, um inversor e as cargas, ou inversor no caso da esquerda, e no caso da direita, um retrofit. Já existia um sistema fotovoltaico lá, e ele foi lá e ampliou com um híbrido. Então, aquele exemplo ali, eu tô com esse inversor aqui, um inversor H3 Pro de 30 kW e quatro baterias em paralelo, H3 EP11, então 41 kWh armazenado e 30 kW de potência. Tem outros exemplos aqui industriais, né, de paralelismo, né? E tem um inversor, um exemplo mais comercial aqui, um pouco menor também. A gente não vai passar o vídeo porque a gente já está um pouquinho adiante do tempo, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre o paralelismo de H3 Pro, né? Ele vai ser necessário um data logger externo, que é o Smart Logger da Fluxys, que vai fazer a gerência da energia. Ele vai saber o balanço energético, ele vai atuar como um EMS, que seria um sistema de gerenciamento de energia. No caso, eu não vou ter inversores master e slave. Aqui, no caso, o meu master seria como o meu M-Box, ou meu Smart Logger, e os demais inversores estariam só obedecendo o que o Smart Logger calcula que é necessário injetar ou limitar a injetação. Então, o paralelismo on-grid de 10 unidades,
paralelismo off-grid de até 4 unidades. Mais alguns cases, os cases de sucesso da Foxys aí. Então, vai ser usado o MBox ou Smart Logger para fazer o paralelismo, seria esse equipamento aí, comprado à parte, né? Que vai possibilitar o paralelismo de inversores híbridos com até 10 unidades de H3 Pro, e inversores on-grid também podem entrar nesse conjunto. Então, ele vai poder fazer um grande sistema on-grid com limitação de exportação, né, limitação de injeção, e mais um sistema híbrido. Então, ele vai poder injetar ou não, ou armazenar ou não, né? Então, isso tudo através do Smart Logger. Então, mais um exemplo de conexão aí do Smart Logger, com 5 inversores H3 Pro e um medidor externo. Mais alguns exemplos. Agora sim, a gente vai lembrar vocês novamente que no dia de hoje a gente vai ter um belíssimo sorteio aqui com a auditoria da Caixa Econômica Federal de um inversor Foxes. Então, a gente convida vocês a seguir nas páginas, curtir, compartilhar, mandar para os vizinhos, mandar para o primo, para a mãe. Sigam, compartilhem as redes, tornem a marca forte, que é uma marca que está no Brasil para ficar, né? A Fox está aqui em Vargem Grande Paulista, né? Não mencionei anteriormente. E tem uma equipe de engenheiros e analistas espalhados no Brasil todo para ajudar vocês. Então, eu convido vocês a seguirem para que no final a gente possa sortear para os presentes um inversor on-grid. Vamos falar rapidamente de baterias, né? É um mercado que vem crescendo, tanto porque o preço das baterias está caindo e o preço do sistema também. E a gente gostaria de falar que a Foxes trabalha com apenas baterias de lítio ferro fosfato, que é a tecnologia que possui maior densidade energética, ou seja, cabe mais energia em menor volume e possui uma das maiores eficiências, ou seja, num processo de carga e descarga eu perco pouca energia. Então, existem outras tecnologias de armazenamento, né? Termoquímico, térmico, mecânico, eletroquímico, né? Porém, para aplicações de armazenamento comercial, industrial, residencial, a tecnologia de lítio ferro fosfato é uma das tecnologias dominantes, justamente pela alta densidade energética, pela alta energia específica e pela alta eficiência, e também pelo preço competitivo. Então, mais um comparativo da tecnologia LFP diante de algumas outras tecnologias, como, por exemplo, aqui a níquel, manganês, cobalto, também uma tecnologia conhecida. E aqui nós temos a tecnologia dominante, que é a LFP, lítio ferro fosfato, que ela possibilita mais segurança, carga rápida, os ciclos de vida estendidos. Então, a gente explicando também a topologia da Foxys. A Foxys trabalha apenas com bateria de alta tensão. Alta tensão quer dizer baixa corrente, quer dizer alta eficiência. Então, a Foxys, vocês não vão ver a bateria 48 volts da Foxys, vocês vão ver a bateria 200 volts, 400 volts ou mais. Então, vocês vão ver a Foxys trabalhando sempre com bateria de alta tensão, quer dizer que o meu BMS é mais complexo, quer dizer que a minha eficiência do sistema total é mais complexa e maior. Então, com isso, a gente tem a bateria P5 e P11. Algumas características da bateria aqui. Eu vou passar rapidinho porque a gente tem apenas uma hora, pessoal. Me desculpem. É, mas vamos lá. Então, são baterias de lítio ferro fosfato de alta tensão, né? As duas são baterias bem similares, né? Então, à esquerda aqui eu tenho um gráfico com a bateria P5, com 192 a tensão nominal, são 60 células de 3,2 volts, né? E aqui a EP11 é basicamente duas vezes isso. Então, ela tem 120 células de 3,2 volts com 27 ampere-hora. Isso quer dizer que a EP5 tem 5 kWh e a EP11 tem 10,36 kWh. Então, se vocês multiplicarem a tensão nominal pela capacidade nominal, é, vocês vão obter a capacidade. Então, no caso aqui, 384 vezes 27, eu tenho 10,36 kWh. Tá? Desculpe pela escrita péssima aqui. Deu de entender, pessoal. Então, a gente tem bateria de alta tensão, essas baterias já são IP65, totalmente seladas, elas já são plug and play, prontas para instalação. Dentro da caixa dela já vem o cabo positivo e negativo, tudo crimpado, o cabo de comunicação crimpado, os terminais de comunicação para fechamento do ciclo de comunicação, né? Eu venho a chave seccionadora, o botão de liga e desliga. Então, é uma bateria literalmente plug and play, visando a facilidade na instalação, visando a instalação rápida, para que a gente não gaste muito tempo lá em campo no comissionamento também. Além disso, as baterias têm capacidade singular de 5 e 10 kWh, porém elas podem ser conectadas em paralelo com até 4 unidades. Para isso, eu tenho uma caixa de junção que se chama caixa de junção, Junction Box, onde eu posso conectar até 4 unidades em paralelo. Então, aqui exemplificando, eu posso pegar 4 unidades
ou duas ou três unidades com uma caixa de junção dessa, ligar elas em paralelo e ligar na entrada da bateria para ter quatro unidades em paralelo, ampliando a capacidade armazenada. Então, eu gostaria de rapidamente passar o vídeo só para vocês terem noção de como é a facilidade de instalação, tá? Então, como não tá, como não tem áudio, eu vou fazer minha dublagem Herbert Richards aqui, novamente. Então, aqui são os componentes que vêm dentro da caixa da bateria, né? Vem a bateria, suportes, como eu disse, cabo de aterramento, cabo de comunicação, cabo de potência, plug de aterramento, plug de paralelismo, manual. Então, já vem tudo prontinho para instalar, não preciso providenciar nada por fora. Do lado de cá, eu tenho a entrada e a saída da bateria, né? Positivo e negativo. O PCS, a saída com o PCS, por quê? O BMS da bateria, que é o Battery Management System, o sistema gerenciador de bateria, ele precisa falar com o inversor, conversar com o inversor. Então, essa saída vai para o PCS, que no caso é a unidade conversora de potência, que é o inversor, e lá no PCS, no inversor, vai ter escrito BMS, que é porque ele tem que trazer o cabo para o BMS da bateria. Isso é muito simples, vou mostrar para vocês já já. Do outro lado, a gente tem uma chave seccionadora para ligar e desligar a bateria e tem o plug de comunicação. A instalação dela já vem tudo bonitinho, prontinho dentro da caixa. Eu vou posicionar na parede, ver as devidas distâncias, né, para que ela possa trocar calor com o meio, né, para que ela opere em uma condição mais ideal. Eu vou fazer o posicionamento da parede para que ela fique reta. Vou respeitar as mínimas distâncias de acordo com o manual do fabricante, que no caso somos nós, a Foxys. Fazer a fixação na parede dessa bateria, né? É uma bateria de 50 quilos, no caso essa tem 100 quilos, mesmo, ela poderia até ficar ali, né, solta, mas não recomendamos, então recomendamos que seja de fato é, presa na parede para que ela não venha tombar, né? Para não venha machucar ninguém nem danificar a própria bateria. Então aqui é o ponto mais importante da instalação, é esse ponto que eu gostaria de colocar para vocês agora, depois da instalação física da bateria, é a instalação da comunicação. Então esse é o ponto mais onde a gente precisa mais se atentar, que é a colocação desses plugs de comunicação aqui, ó. Estão vendo esses plugs? Esses plugs eles fecham a comunicação da bateria. Caso eu tiver só uma bateria, não tiver outras baterias em paralelo, eu preciso pegar esses plugs que vêm dentro da caixa e colocar ali só para fechar a comunicação dela, para que ela consiga comunicar com o conversor. Tá? Desse lado está fechado. Do outro lado, eu vou pegar a comunicação dela e vou jogar para o inversor e pegar positivo e negativo dela e ligar para o inversor. A partir desse momento, pessoal, eu vou ligar a chave seccionadora e ligar o botão de liga e pronto. Isso é a instalação da bateria. A partir desse momento eu tenho uma bateria ali de 10 kWh conectada no inversor. E aqui também exemplificando a conexão em paralelo, né, com quatro unidades. Eu também preciso me atentar à questão da comunicação da bateria, né? Eu preciso fazer a entrada de uma na saída da outra e assim por diante até a última. E a saída de comunicação da última vai lá para o inversor e as saídas de potência de todas elas vão para a caixa de junção e vai para o inversor. Então, também, modo muito fácil de ampliar a capacidade do sistema, mantendo a eficiência de um sistema de alta tensão, né? Lembrando que esse sistema tem 384 volts, então a eficiência de conversão para sistemas de mais alta tensão é bem superior àquelas de sistemas de baixa tensão, tá, pessoal. Então, agora vamos falar das últimas partes do nosso treinamento aqui, né? Nosso webinar. Então, aqui é um casamento, né, do inversor com a bateria, a gente falando de dimensionamento, quantos inversores cabem para cada bateria. Então, todos os inversores eles podem trabalhar com de 0 a 4 baterias, né? Todos esses inversores aqui podem trabalhar de 0 baterias, né? No caso, se não tiver bateria, trabalha um grid, ou até 4 baterias, porque ele só tem uma entrada, e nessa entrada eu só consigo botar 4 baterias com uma caixa de junção. Porém, também tenho esse inversor aqui que eu posso trabalhar de 1 a 8 baterias. Então, nesse caso aqui, eu preciso de pelo menos uma bateria, o único inversor que precisa de pelo menos uma bateria, e até 8 porque eu tenho duas entradas de bateria. Então, cada entrada de bateria eu posso botar 4. Então, nesse caso aqui, eu consigo até 88 kWh de energia armazenada. Tá? Nos outros casos aqui, eu posso ter até 44 com 4 unidades de IP11 ou até 20,72 com 4 unidades de IP5. Bem interessante essa parte aí. Então, falando rapidamente dos dispositivos de medição, né, pessoal? Vocês já viram lá aquele esquema de medição que eu coloquei. É feito a partir desses medidores. O inversor on-grid, o inversor híbrido monofásico já vem com um TC e o inversor híbrido trifásico vem com um medidor. Caso eu precise de algum dispositivo de medição que esteja fora desse escopo,
eu preciso adquirir separadamente com o meu distribuidor. Então, dependendo do tipo de rede, pode ser que eu precise de um medidor trifásico, ou pode ser que eu precise de um medidor monofásico em vez do TC. Então, o dimensionamento a gente precisa sempre atentar, principalmente as cargas EPS, né? É isso que todo mundo está interessado, saber quais cargas eu posso colocar de backup lá. No caso do backup, se for um caso de peak shaving, eu preciso saber qual a potência e energia necessária nos momentos de pico. E se for no caso de tempo de uso também, né? Preciso saber qual a energia que eu consumo no horário de ponta para poder descarregar devidamente a energia necessária e minimizar o máximo possível o consumo da rede. Aqui mais um insight sobre dimensionamento das cargas EPS, né? Lembrando que existem cargas resistivas puramente, que não possuem aquele componente reativo, mas temos cargas também rotativas. Aqui, por exemplo, a carga, por exemplo, aqui a gente tem um ventilador ou motores, são cargas rotativas, elas têm uma corrente de pico. Então, essa corrente de pico é essencial a gente prestar atenção. É aquela IP sobre N, né? IP sobre N é a corrente de partida sobre a corrente nominal. Então, equipamentos como esse, que tem uma componente reativa como estes, ele tem um motor, por exemplo, ele vai ter uma corrente de partida. Pode ser que a corrente nominal dele seja 10, mas no momento da partida ele pode chegar a 60. Então, esse tipo por exemplo, né? Esse tipo de particularidade precisa ser observada na hora do dimensionamento, de modo que a gente não venha sobrecarregar a CDPS. Então, aqui a gente está lembrando que a Fox está na listagem de Bloomberg, né? Como uma empresa listada entre as empresas com maior bancabilidade, né? Nesse ranking de empresas estáveis financeiramente falando. E esse aqui, né? A gente não vai apresentar hoje aqui em detalhes, mas é o nosso sistema de armazenamento industrial de 100 kW, 215 kWh de energia armazenada. Então, vai ser utilizado para o mesmo tipo de função, backup, peak shaving, né? E time of use. E vai ser usado nesses casos também, mas para usinas acima de 100 kW, ou instalações industriais, unidades consumidoras acima de 100 kW. E vai perfeitamente trabalhar com esse tipo de instalação. Isso aqui vocês vão ver no mercado logo, logo. Então, eu tenho mais um vídeo breve, mas eu não vou passar. Vamos passar diretamente aqui para a parte do monitoramento. Então, eu convido vocês a conhecerem, né, o Fox Cloud 2.0. Então, vocês podem baixar, aqueles que não têm, baixem o aplicativo. Temos também o aplicativo na App Store, no Google Play, e temos o website, né, foxcloud.com. Então, eu recomendo que baixem o aplicativo Fox Cloud 2.0 e dêem uma olhada na conta demonstrativa, na conta de demonstração que tem lá. E já tem algumas usinas operando lá, que vocês vão ver como é bem fácil de mexer e como é bem prático de fazer o tipo de comando, mudar a tensão, mudar a frequência de sincronismo e assim por diante, né? Geralmente a gente muda só a tensão, os limites de tensão, né? Para sincronizar bem com as redes. Então, recomendo aqueles que não têm o aplicativo, baixem e utilizem a versão demonstrativa, ou até mesmo baixem e façam sua própria conta para começar a instalar os seus sistemas Foxes. Então, aqui mais uma telinha, né? Então, você pode ver que é realmente muito agradável, muito bonito ficou o novo aplicativo e, principalmente, né, funcional, né? Isso que é o mais interessante para nós que trabalhamos com venda, pós-venda de inversores fotovoltaicos, é que a gente tem um sistema funcional onde eu posso remotamente fazer diversos tipos de aferência e controle, né? Diversos tipos de configuração. Isso o Fox Cloud permite. Mais algumas telas do Fox Cloud, muito interessante. Então, vai ficar lá o inversor, o microinversor, o inversor on-grid, o inversor híbrido, o carregador veicular. Todas as soluções Foxes que vocês tiverem lá na sua instalação, elas podem ficar reunidas nessa plataforma aí. E o interessante é que eu consigo fazer vários tipos de comando lá, né? Mudar a tensão, máxima ou mínima de sincronismo, né? Que a maior parte das ocorrências de pós-venda são sobre a tensão. Por exemplo, a tensão está muito alta e o inversor ele ativa sua proteção e não opera mais porque a tensão está muito alta. Então, esse tipo de alteração pode ser feito diretamente na plataforma Fox Cloud. E não somente escolhendo o padrão um ou padrão 2. Eu posso ir lá e customizar parâmetro a parâmetro muito facilmente. Então, a maior parte das ocorrências de pós-venda, nesse aspecto, a gente resolve em menos de 2 minutos, que basta acessar o sistema e efetuar as devidas correções nas tensões de sincronismo, tá? Então, é muito fácil a gente trabalhar com Fastest Cloud porque ele realmente é muito funcional. Então, a parte de comissionamento, de escolher o padrão de sincronismo, né, o padrão brasileiro,
vou passar bem rapidinho. Esse aqui é o comissionamento on-grid, tá? Não é tão interessante. Vou mostrar um videozinho rapidinho do comissionamento zero grid, antes que a Marina faça parte do sorteio, né? A gente vai fazer os encaminhamentos finais aqui. Eu só queria mostrar para vocês como é feito o limite de exportação, né? O limite de energia injetada na própria tela do inversor. Lembrando, é claro, que eu posso fazer isso lá na plataforma de monitoramento. Então, eu vou lá escolher o padrão de sincronismo, né? No caso do Brasil, é o padrão NBR 220 ou NBR 240. Vou colocar a senha. Vamos aqui, rapidinho para vocês verem como é fácil fazer na tela, né? Alguns versores não têm tela, os nossos têm. Mas também é possível fazer na plataforma de monitoramento. Então, aqui eu vou limitar a potência. Aqui no caso, está limitando a potência nominal dele, tá? Eu posso pegar a potência nominal, digamos que seja 10, e limitar em 7,5. Isso é possível também. Ou então, eu posso limitar a potência exportada, tá? Então, ele continua podendo trabalhar na potência nominal e só limitando a energia injetada. Então, como a gente já passou de uma hora, a gente vai fazer aqui os encaminhamentos finais, tá? Um momentinho, um momentinho. Os auditores da Caixa Econômica Federal já estão se dirigindo aqui ao recinto, né? Para Isso. fazer o sorteio, né? Enquanto eu ajeito aqui só a listinha dos nomes, Caio, o Matheus ajudou a gente, foi respondendo algumas perguntas aqui no chat enquanto você estava apresentando, mas se alguém tiver alguma perguntinha que eles queiram abrir o microfone e fazer agora, vocês podem perguntar, só enquanto eu ajeito aqui, e aí já já a gente faz o sorteio. Então, a Marina está ajustando o sorteio. A gente vai falar mais umas coisinhas aqui. Então, a gente tem a questão da conformidade com o Inmetro, né? Então, toda a linha de inversores e baterias Fox já está de acordo com a portaria Inmetro 140, que rege inversores on-grid, inversores híbridos, controladores de carga, baterias, módulos fotovoltaicos. E também a portaria 515, que torna obrigatório o sistema de detecção e interrupção de arco de falha, de arco em série. Então, o famoso EFCI. Então, todos os produtos Fox já estão com selo em metro e dentro das condições da portaria 140 e 515, totalmente adequados ao mercado, e são testados e retestados, né? Geralmente a gente manda para mais de um laboratório para testar o mesmo produto. Então, além da conformidade, tem a confiabilidade, né? Então, a Fox, vocês sabem que é garantia de instalação e de qualidade, porque a gente tem componentes muito, muito bons lá dentro, né? Então não adianta eu ter um inversor bonito, né? Que de fato é um inversor bonito da Fox, eu preciso ter a alma bonita, né? Preciso ter bons componentes lá dentro. Então, com bons componentes lá dentro, eu reduzo a probabilidade de falha dos componentes e, como um todo, né, a probabilidade combinatória de falha do produto como um todo, do conversor como um todo, vai ser reduzida em função da alta qualidade dos seus componentes e do projeto, é claro, que é o coração da Fox, o setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, só falando de inovação, a gente vai ter mais alguns lançamentos aí no futuro próximo, né? Então, espero que vocês possam acompanhar nossas redes para estarem a par. Mas, atualmente, essa linha que a gente já mostrou para vocês é a linha que a gente tem no mercado, com o Inmetro, nos distribuidores e assim por diante. Mais algumas boas práticas: respeitar as normas, respeitar as instâncias, fazer as devidas aferições, medições, usar a EPI, verificar o local de instalação, as distâncias, se está no sol, se está na chuva, né, se as tensões estão dentro do esperado. Então, tudo isso é boas práticas de instalação para sistemas híbridos, né? E também manutenção, né? O próprio Foxes Cloud já dá uma noção das medições em tempo real, mas vez ou outra a gente vai na instalação fazer algum tipo de melhoria em aperto nas conexões. E lembrando, para fechar, né, os tripés da Foxes: é, qualidade e suporte técnico nacional. Então, o suporte técnico na Foxes aqui, já temos engenheiros no Brasil todo, né, de pré e pós-venda, né, preparados para ajudar vocês nas dúvidas de dimensionamento, nas dúvidas de pós-venda. Então, conte conosco, você pode escanear o QR Code do suporte técnico e ter o número salvo aí. E a gente opera diariamente, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, nessa central de atendimento, que é por WhatsApp, que é para sua comodidade, né? Agora sim, o grande momento da noite, né? Já seguiu a Fox? Já seguiu a Fox do Brasil? Importante. Já seguiu Exato. o LinkedIn da Fox das Américas? Importante.
Então a Marina agora vai tocar para a gente a questão do sorteio, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Eu vou tirar só minha câmera para eu poder filmar aqui direitinho. Vou compartilhar minha tela. E aí eu já peguei os nomes de todo mundo que está aqui. Vocês, tivemos 170 e tantos inscritos, mas o sorteio só acontece com quem está aqui. Então, isso é melhor para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, Caio. Uhum. Pausei a minha aqui. Ok, vocês estão vendo a minha tela, né? Então, estou pegando a lista de todo mundo que está aqui. Eu vou botar para sortear um nome. Tem um Antônio. Isso aqui não é Antônio, calma aí. Pronto, deixa eu botar para filmar daqui também. Uma pessoa. E vamos lá. Tambores. O grande vencedor. Enérgica Solar. Quem que é a pessoa que está aí na conta da Enérgica Solar? Porque está sem o nome. Aí é o Rafa, mas saiu Enérgica Solar. Temos o grande vencedor da Oi, noite. oi, Oi. sou eu, Rafael Técnico. É Oi, porque o Rafa. meu. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Eu vou te contar uma curiosidade. Na foto, Eu já sei o que você vai me contar. Esse não é o primeiro sorteio que você ganha, né? a foto sou eu, né? Foi eu que ganhei o da Intersolar. Ganhei assim, né? Eu segui as pistas e consegui o microinversor, né? Que maravilha. Eu olhei o seu nome e falei, conheço esse nome. E, Então, Rafael, a gente vai entrar em contato com você para a gente alinhar direitinho. Parabéns. obrigado. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Caio, muito obrigada por essa apresentação ótima. É, Sigam o Instagram da Foxes, esse não vai ser o único webinar que vamos ter nos próximos meses. A gente, né, provavelmente vai ter um webinar no futuro próximo falando sobre o nosso Gmax, que é a nossa solução comercial, o nosso BES. Então, fiquem ligados. Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos na próxima. Muito obrigado, pessoal. Fiquem ligados no próximo webinar.